Olha, tem uma coisa muito séria acontecendo na medicina, principalmente para quem já tem uma carreira consolidada, ali na casa dos 40, 50 anos. A real é que a escolha ficou bem simples. Ou se adapta, ou desaparece do mapa. Vamos entender direitinho o que está por trás disso. E isso já começa com uma pergunta bem provocativa, né? Será que aquela medicina de antigamente, do jeito que a gente conhecia, simplesmente acabou? Morreu? Para a gente entender hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar sobre o que a gente pode chamar de privilégio do tiozão. Era uma época completamente diferente, uma era de respeito quase automático e olha, pouquíssima concorrência. Pensa só como era. Tinha bem menos faculdade de medicina, então ser médico já era por si só um baita status. O respeito vinha meio que no pacote, sabe? E o mercado? Nossa, faltava médico. A demanda era gigante. Quem se especializava, então, naquelas especializações longas e difíceis, era visto como uma autoridade máxima. O resultado disso tudo? Era muito, mas muito mais tranquilo construir uma carreira, um nome de peso. E foi exatamente esse cenário que criou uma geração inteira de médicos super bem-sucedidos. Eles fizeram um patrimônio, se estabeleceram e muitos deles estão aí, voando no mercado até hoje. Só que tem um problema, uma ameaça que foi crescendo em silêncio e agora está batendo na porta. E é aqui que o jogo vira. O mundo não é mais o mesmo. E o mundo da medicina mudou. E mudou muito. Viver com a cabeça lá no passado virou um perigo real. A realidade hoje é uma só. A medicina está saturada. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado de trabalho ficou bem mais duro, muito mais seletivo e com uma concorrência assim brutal. E talvez a maior virada de chave de todas não esteja no médico, mas sim no paciente. O paciente de antigamente chegava no consultório com respeito quase sagrado. A confiança era o padrão. Hoje, completamente diferente. O paciente de hoje quer empatia. Ele vai no Google, vai no Instagram, ele pesquisa a vida do médico antes de marcar. Ele não quer mais aquela relação de cima para baixo. Ele quer conversar, quer ser ouvido de verdade, de igual para igual. E essa frase aqui resume tudo. A nova geração simplesmente não aceita mais aquele médico distante, de cara fechada, meio soberbo, sabe? As pessoas buscam conexão, buscam um tratamento mais humano. E isso tudo nos leva a um dos maiores problemas para essa geração de médicos mais experientes: a aversão ao marketing. Essa ideia de se vender, porque isso ainda é um tabu tão grande na medicina. A forma de enxergar o marketing mudou da água para o vinho. Antigamente, falar em marketing na medicina era quase um palavrão, era coisa de picareta. Parecia que transformava a profissão em algo mercenário. Falar em pacote de consulta, em roteiro de venda, era considerado feio. Hoje é uma necessidade básica para sobreviver. É uma forma de apresentar seu serviço de maneira honesta. É preciso colocar uma coisa na cabeça. A medicina é, sim, mercantilista. E não tem nada de errado com isso. O seu trabalho é um serviço. O que não pode, claro, é passar dos limites da ética, da moralidade, da lei. Fora isso, vender o próprio trabalho se tornou parte do jogo. E a partir daqui, a coisa fica ainda mais prática. Sabe aquele currículo na parede do consultório? Pois é, o currículo hoje é digital. Rede social deixou de ser só para postar foto de família. Virou uma ferramenta poderosa para validar a competência profissional. Vamos criar um cenário bem rápido. Pensa numa pessoa que ouve falar de dois médicos excelentes da mesma especialidade. Qual a primeira coisa que essa pessoa faz hoje em dia? Pega o celular e vai pesquisar os dois na internet. E aí, o que ela encontra? De um lado tem o doutor desleixado. O Instagram é todo pessoal, foto com cerveja, com cachorro, 300 seguidores. Do outro lado, o doutor atualizado, perfil profissional, com uma identidade visual clara, mais de 20 mil seguidores, comentários, depoimentos de pacientes. Um passa uma imagem de desorganização, de quem parou no tempo. O outro demonstra autoridade, confiança. É uma diferença brutal. A pergunta é retórica, né? A resposta é óbvia. É por isso que essa habilidade, essa capacidade de construir uma imagem digital forte não é mais um luxo. É essencial. E essa preparação para o futuro da medicina, ela tem que começar lá atrás, desde a faculdade. É por isso que, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a base para já sair na frente. E toda essa necessidade de preparação nos leva à pergunta final.
É evoluir ou virar dinossauro. Esse é o único caminho para se manter relevante no mercado que simplesmente não para de mudar. E o mais legal é que essa transformação é totalmente possível. Vou dar um exemplo real. Uma médica, há 6 anos, tinha pavor de produzir conteúdo, de falar para a câmera. Era uma barreira enorme. Mas, com o tempo, ela foi superando a vergonha, a ansiedade e venceu isso. Hoje, ela produz conteúdo com uma naturalidade incrível, atrai os pacientes que ela quer e, o principal, ela está pronta para o que vier. E o ponto-chave é esse aqui. Ela está preparada para o futuro. Uma preparação que aqueles profissionais que insistem em não mudar, talvez não consigam alcançar a tempo, sabe? E uma hora a conta chega. Então tá, como é que se faz essa transição? O caminho pode ser resumido em 4 passos bem diretos. Primeiro, mude a mentalidade. Aceita que o jogo mudou. Segundo, crie a sua vitrine digital. Um site, um Instagram profissional. Terceiro passo, produza conteúdo. Grave vídeo, escreva post, mostre o que você sabe fazer. E por último, e talvez o mais importante, apareça, se relacione. A era do médico escondido dentro do consultório acabou. No fim das contas, a regra é clara, é simples e direta. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, bom, não recebe por isso. Fica aí essa reflexão, que é, na verdade, um verdadeiro chamado à ação.